Entendi, percebi, concordo. Eu fazer parte. Sobre terapia nutricional, a primeira a gente falou sobre da prova passada, né? Na verdade, a gente falou sobre os aspectos metabólicos do paciente grave, né? E o que acontecia com o paciente grave. A gente revisita um pouco ele agora, porque a gente também vai falar sobre terapia nutricional. E naquele primeiro momento a gente também falou sobre a escolha da via da terapia nutricional, inicialmente falando sobre a terapia nutricional enteral, né? A gente vai avançar agora em relação à questão da terapia nutricional. A gente vai falar de outra terapia nutricional, que é a terapia nutricional parenteral, certo? Bem, onde é que eu encontro, professor, as informações sobre essa aula? Essas informações estão desses dois guidelines, que são os guidelines hoje mais utilizados, né, em provas que vocês fizerem. E no compêndio de UTI, que está lá na minha biblioteca, o livro do Paul Marino, ele também tem os capítulos de terapia nutricional são bem focados realmente para o conhecimento médico generalista, ok? O que a gente vai falar aqui com certeza está por lá. Muito bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é que essa terapia nutricional, ela realmente não é só um suporte, até mesmo porque a gente está falando de uma solução que é rica em macronutrientes, ou seja, glicose, né, como carboidrato, aminoácidos, fonte de proteína depois, né, e também de lipídio, né, ou seja, a gente está falando de grandes macronutrientes, associado também aí a vitaminas e eletrólitos, que vão ser infundidos na veia do paciente. Ou seja, a gente tem que se preocupar, portanto, não só com a indicação, que tem que ser muito bem feita, como também com a manipulação dessa solução, assim como também com a dose. Se a gente utilizar essa terapia em paciente que não suporte realmente uma terapia parenteral, na veia, grandes soluções, com solução hipertônica, como a gente vai falar, isso pode levar à morte, né? Assim como também pode levar a distúrbios metabólicos graves, como a gente vai falar. E quando em doses exageradas, também pode levar a complicações maiores do ponto de vista, inclusive, de funcionamento orgânico. Quando bem utilizado, entretanto, a gente pode ter respostas importantes do ponto de vista clínico, com melhora não só do ponto de suporte do aspecto nutricional do doente, como também de toda a questão imunológica e de recuperação também, do ponto de vista de cicatrização, tá? Então, esse caso clínico é um caso clínico, inclusive, que vocês já viram na aula passada, vocês lembram? Pronto, a gente pode até revisitá-lo. Quem pode ler de novo aí? Ao prescrever a enfermaria, você avaliou um paciente de sexo masculino de 65 anos, que está evoluindo no quinto pós-operatório de uma colestectomia com colestite aguda, purulenta, febre, hipotensão, taquicardia, dispneia, discreta distensão abdominal, leucocitose, saída de 15 ml de líquido bilioso por ferida operatória. O cirurgião confirma uma suspeita de fístula bilicutânea e identifica uma compressão na região subhepática. O paciente foi encaminhado para o UTI, entubado e colocado sob ventilação mecânica. Após reposição volêmica, houve melhora da pressão arterial. Qual deve ser a sua estratégia nesse momento? E aí, pessoal? Qual é a estratégia que a gente usaria para esse paciente? O que vocês acham? Nutrição enteral e deixar esse paciente em jejum enteral por quê? Por conta da fístula, né? Na verdade, essa fístula, lembrando aí do que a gente falou na aula passada, a fístula do abdômen superior, do sistema bílio-pancreático, poderia ser também uma fístula jejunal, né? É uma fístula considerada de alto débito, débito de 500 ml ou mais em 24 horas, é considerada uma fístula de alto débito. E aí, quando a gente alimenta esse paciente, ele vai estimular a produção de quê? Quando a gente usa o trato gastrointestinal? De bile, né? Ele estimula lá a colestoquinina, estimula o sistema bílio pancreático, né? O sistema biliar,
e aí a gente vai ter um aumento do débito dessa fístula e o paciente vai, né, ter dificuldade, inclusive, para cicatrizar essa fístula. Então, às vezes é um débito de 500 ml, depois quando você começa a alimentar por via oral, faz 2 litros, 3 litros de débito, né? Um débito muito alto, que expolia não só líquido, como também eletrólitos e nutrientes. Ok? Neste caso aqui, portanto, é uma condição que contraindica o uso do trato gastrointestinal, pelo menos temporariamente. É um paciente que vai para a terapia parenteral. Excelente. Tá? E nesse aí, também foi outro caso que a gente falou. Quem lembra dele e quem pode ler? Paciente, 65 anos, perda de peso progressiva, não intencional, 2 quilos há 6 meses. Chegou à emergência com hematema e abundante. Na emergência, recebeu reposição de volume com 1.500 ml de urea e 3 unidades de hemácias. Realizou endoscopia digestiva alta que evidenciou ulceração gástrica com sangramento importante, o qual não conseguiu ser tratado endoscopicamente. Realizou cirurgia com rafia da úlcera. Após 48 horas de pós-operatório, o paciente ainda está na UTI, intubado e em ventilação mecânica. Pressão 120 por 80 com noradrenalina, dose baixa. Abdômen não está distendido e não tem ruído intraéreo. A drenagem pela sonda nasogástrica foi de 100 ml nas últimas 24 horas, aspecto líquido. Nesse momento, você é então chamado para iniciar o suporte nutricional. Qual deve ser a sua estratégia nesse momento? E aí, pessoal, perfeito, né? Usar o trato gastrointestinal, se ele está funcionando, excelente. Eu posso jogar no estômago, tá? Justamente para estimular a secreção de muco, neutralizar o pH gástrico, né? E proteger essa mucosa. Até porque a dieta no estômago, na mucosa, né? Vai estimular a perfusão da mucosa, né? Então, devo usar o trato gastrointestinal e também, de preferência, usar a via mais fisiológica, o estômago pode inserir. Seria. Não, acho que a gente ficou com A. Tá certo? 100 ml, pessoal, é muito pouco, tá? O estômago produz aí cerca de 2 litros a 2,5 litros por dia. Então, na verdade, ele está funcionando e está jogando realmente a secreção dele para dentro. Ok? Muito bem. Então, a terapia nutricional, no caso da terapia nutricional parenteral, ela já é reconhecida no Brasil como uma estratégia terapêutica importante aí no paciente grave, principalmente nos pacientes mais graves, aqueles que são pacientes que têm um potencial para ter comprometimento da função do trato gastrointestinal. É muito comum a gente ter um paciente cirúrgico, um paciente com transplante, um grande queimado, um paciente eventualmente com sepse, com comprometimento do abdômen, um grande trauma, utilizando essa estratégia nutricional parenteral, né? O que é importante a gente saber? Que da mesma forma como quando a gente vai alimentar o paciente pelo trato gastrointestinal, na parenteral a gente tem que se preocupar com esse gráfico que a gente falou na aula passada, que é aquele gráfico que mostra que no começo a prioridade é manter perfusão e a oxigenação tecidual, né? Tanto é que o gasto energético, a necessidade energética é pequena. Entretanto, depois que eu reanimo esse paciente, que eu consigo fazer a expansão volêmica para garantir pressão e perfusão tecidual, além de oxigenação, aí sim eu tenho um aumento importante do catabolismo, um aumento da demanda energética desse paciente, e aí sim eu começo a me preocupar em aumentar e garantir uma oferta calórica adequada para esse doente, tá? Então, do mesmo jeito que a gente se falou da aula passada em relação a esse gráfico, quando a gente está falando em começar a nutrir o paciente por via enteral, é a mesma coisa também para o paciente com parenteral. A diferença é que agora a gente vai usar esses macronutrientes sendo administrados através de uma solução que ela é preparada de forma estéril, ou seja, numa capela com fluxo laminar, no caso, por um farmacêutico, né, onde ele vai receber a prescrição. Obviamente que isso aí não vem do médico generalista. Depois de um tempo, né, algumas especialidades eles aprendem realmente a prescrever a nutrição parenteral. O cirurgião, o gastroenterologista, né, o próprio nutrólogo, quem trabalha com terapia nutricional ou intensivista,
parte da sua formação, ele aprende a prescrever a nutrição parenteral, né? E aí ele vai dessas informações sobre a mistura dos macronutrientes, além da oferta de eletrólitos e vitaminas que vão ser preparados para ser administrado nesse doente em regime, principalmente em regime hospitalar. Alguns pacientes já usam isso aí, via parenteral em domicílio, né? Se eu puder lembrar a questão da data temporal, assim, de quando é a primeira fase, a fase catabólica, a fase anatólica. Tá, dessas fases aqui, na verdade assim, essa fase inicial ela pode durar até 36 horas, né? Só que hoje a gente cada vez mais está diminuindo ela, porque a gente faz o quê? Faz a expansão precoce, tenta tratar e reverter aquela hipóxia tecidual nas primeiras 6 horas, então isso está cada vez mais encurtando para as primeiras 12, 24 horas, né? Por isso que a gente fala, o paciente depois de 24, 48 horas da UTI tem que começar a receber terapia nutricional, ok? Muito bem, então isso é a nutrição parenteral, né? Essa mistura aí é a mistura da nutrição parenteral, que a gente vai falar nos tipos, tá? Então ela, na verdade, houve várias tentativas no passado de tentar alimentar ou administrar algum tipo de solução por via parenteral que pudesse garantir caloria, né? Inicialmente tentando vinho, cerveja, ainda aí há muito tempo atrás, depois a tentativa de fazer peptídeos, né? Mas com gordura e sal, sem grande sucesso inicialmente, tá? E depois a tentativa dos primeiros hidrolisados para ser administrado por via parenteral. Mas vejam só na década de 80 do século passado, em 1980, que o Dr. Dubrick, o americano, né, que ele começou a realmente, ele conseguiu provar que era possível você alimentar, no caso, um mamífero, e garantir o suporte nutricional dele por via parenteral. Ele trabalhou lá com esses cachorros, né, os beagles, e conseguiu alimentar os animais sem usar o trato gastrointestinal através da administração dos macronutrientes, aminoácidos, glicose e os lipídios, né, os triglicerídeos, tá? Ok? Hoje a gente tem uma evolução em relação àquela solução que ele criou no começo. Inicialmente ele administrava o lipídio de forma separada, na solução colocando principalmente glicose e aminoácidos, uma solução clarinha. A gente usou isso também na prática em humanos, a chamada nutrição parenteral 2:1, ou seja, 2 macronutrientes na mesma bolsa. Com a evolução, e o lipídio nesse caso era administrado em separado, não tinha problema quanto a isso, mas pacientes que não recebiam lipídio acabavam tendo deficiência aí de hormônios, né, deficiência de triglicerídeos, tá? A nutrição 3:1 é quando esse lipídio passou a ser misturado junto com aminoácidos e com a glicose, certo? E administrado tudo na mesma solução, e depois a infusão de vitaminas, junto, no caso, aí, com a introdução também dentro dessa bolsa 3:1, né? Então, a solução parenteral também teve uma evolução a partir daqueles primeiros momentos em que começou a ser utilizado de forma experimental em animais, certo? O que é que a gente sabe, né? Que a nutrição parenteral, muitas vezes, ela é necessária, mas ela pode trazer problemas, né? Um dos problemas iniciais aqui é justamente você não estimular o trato gastrointestinal. Esses lá que eu mostrei, lá quando eu estava falando sobre nutrição enteral, né? E para exemplificar justamente o que acontecia, para mostrar justamente o que acontecia com o paciente que não usava o trato gastrointestinal. Quando ele fazia só nutrição parenteral, ele acabava tendo, depois de 2 semanas, atrofia da mucosa, diminuição das vilosidades. Isso aí impacta não só na absorção de nutrientes, quando esse paciente for começar a ser realimentado, portanto, tolerância do trato gastrointestinal, quando ele for ser realimentado, assim como também favorecer a translocação bacteriana, ou seja, bactérias que estão ali na luz do intestino poderiam translocar, cair na circulação sanguínea e perpetuar uma resposta inflamatória
principalmente naqueles pacientes graves, né? Não só bactérias, como também aí, toxinas, tá? Então isso aí já foi inclusive provado em animais e também com relatos de pacientes com endocardite que faziam também nutrição parenteral, né? Muito bem, então quando é que a gente usa o trato gastrointestinal? Quando a gente começa a parenteral, quando o trato gastrointestinal não está funcionando. Sempre que estiver funcionando, a gente vai para a nutrição enteral. Se não, aí sim a gente vai para a nutrição parenteral. E aí, nesse momento, a gente tem duas oportunidades ou duas possibilidades. Se é um paciente que vai passar um longo período, o longo período aqui é acima de 7 dias com nutrição parenteral, a gente opta por uma chamada nutrição parenteral total, tá? Funcionando um acesso central, portanto, uma veia calibrosa que tolera não só que tolera uma osmolaridade maior, certo? Então, é a chamada nutrição parenteral total. Portanto, eu consigo dar uma grande quantidade de calorias com menor volume, tá? Se é um paciente que vai usar a nutrição parenteral por menos de 7 dias, portanto, por um curto período de tempo, tá? Eu posso usar uma nutrição parenteral periférica. Isso diminui o risco do doente, já que eu não vou funcionar um acesso central nele, eu vou fazer a administração da nutrição só pelo acesso periférico, tá? Qual é a vantagem e a desvantagem? A vantagem é diminuir o risco da punção e de infecção relacionada ao catéter venoso central, né? E como desvantagem é que nesse caso eu não vou poder usar uma solução com a alta osmolaridade. Então eu vou ter que, para eu administrar toda a necessidade calórica do meu doente, a solução vai estar bem diluída, eu vou precisar ofertar um volume muito grande de volume, e aí muitos pacientes não toleram. Por isso que na nutrição parenteral a gente faz para o paciente que vai usar por pouco tempo. Você sabe que você muitas vezes não consegue atingir toda a necessidade calórica do doente, né? Mas se for demorar realmente mais de 7 dias, a gente tem que ir para uma via de nutrição parenteral total, né? E ela está indicada justamente naquelas situações em que eu vou ter o trato gastrointestinal não funcionante. Pode ser na chamada síndrome do intestino curto. Vocês já ouviram falar do síndrome do intestino curto? Então, pacientes com grandes ressecções intestinais que fazem diarreia quando se alimentam, né, quando recebem pequenos volumes por via oral, tá? E isso geralmente acontece em condições como isquemia mesentérica, depois de ressecções intestinais, principalmente ressecções extensas do colo, e quando principalmente é ressecada a válvula ileocecal, né, que ela tem um papel importante em relação a essa motilidade, enterite por radiação, pacientes que fazem radioterapia, ou outras complicações das grandes cirurgias abdominais. Fístulas intestinais, como vocês viram aquele caso, é um paciente que vai precisar de nutrição parenteral durante um certo período até fechar aquela fístula, né? Desmotilidade, pacientes com pós-operatório, daquelas grandes cirurgias, inflamação sistêmica, até a sepse, pseudo-obstrução, um abdômen muito estendido, você não consegue alimentar o paciente, e esse paciente precisa de alguma oferta calórica e proteica. Obstrução mecânica, geralmente por neoplasia, mas pode ser por volvo também. Doenças do intestino delgado, como algumas doenças como doença celíaca grave, pacientes com imunodeficiência e grandes infecções, infestações do trato gastrointestinal, né? Então, isso aqui são indicações, algumas absolutas, outras relativas para o uso da nutrição parenteral. Como eu falei, ela pode ser pode ser central, né, chamada nutrição parenteral total. A veia subclaviana direita é a mais utilizada, os catéteres são inseridos por via central, né, alguns podem ser tunalizados, principalmente aqueles pacientes que vão para casa, que vão usar uma nutrição parenteral em domicílio, né. A parenteral periférica, ela evita as complicações relacionadas à punção, como a gente falou, e o grande problema dela realmente é o excesso de volume. Existe, né, eu nunca vi, tá, pessoal, parenteral
na subcutânea descrita, né, mais dos pacientes que são pacientes em cuidados paliativos, mas eu nunca vi, inclusive, não sei nem prescrever, as outras eu sei, mas a nutrição parenteral eu nunca vi a formulação disso aí. Pessoal, e essa aqui é a diferença da parenteral total e a parenteral periférica, né? A osmolaridade, vocês vejam só que na nutrição parenteral é maior. A oferta calórica, portanto, eu consigo ofertar mais calorias. Geralmente, a nutrição parenteral é mais de 7 dias, a parenteral total, e naquele paciente que eu vou usar só por uma semana no máximo, eu posso usar a periférica. A oferta calórica vai ser menor e muitas vezes é só para manter aquele paciente contra a questão do peso, para evitar que ele tenha uma perda de peso maior. Tá? Ela é usada de exceção, poucas vezes você vê isso sendo prescrito nos pacientes do hospital, né? E como é que a gente calcula a necessidade calórica e proteica antes de prescrever uma nutrição parenteral? O padrão ouro é essa estratégia, né, que é importante vocês já terem ouvido falar, que é a calorimetria indireta. Essa aí, o paciente é acoplado a um equipamento que ele mede a produção de CO2 e ele calcula, baseado nessa produção de CO2, a necessidade calórica do doente, já que esse CO2 vem justamente do metabolismo dos carboidratos e portanto, é uma forma de você aferir a necessidade calórica do doente, certo? Mas na maioria das vezes a gente usa a chamada fórmula de bolso, que a gente até falou na aula passada. É aquela história de você iniciar com 15 a 20 quilocalorias por quilo por dia, isso para a maioria dos pacientes, né? E progredir até nosso objetivo, que na maioria dos doentes, 25 a 30 quilocalorias por quilo por dia. Essa necessidade, né, ou essa meta de 25 a 30 quilocalorias por quilo por dia, é interessante que ela não seja administrada logo no primeiro dia, e vocês sabem por quê. Se eu ofereço uma grande quantidade de calorias, isso vai favorecer um aumento realmente da oferta de glicose, distúrbio hidroeletrolítico, né? Importante. Então, daí a oferta ser principalmente após o 4º dia da necessidade calórica total. Esse aqui foi o estudo clássico, o estudo que mostrou que essa oferta ela não pode ser total nos primeiros dias, né? E esse é um gráfico que mostra justamente o que é que acontece nesses primeiros dias que o doente chega na UTI inflamado. No começo, pessoal, vocês lembram, ocorre inflamação sistêmica, mobilização dos aminoácidos do músculo, né, para a síntese de glicose através da chamada neoglicogênese, ou seja, uma produção de energia, né, endógena, daí aumento da glicemia. E inicialmente, tá certo? O gasto energético ele sobe, nessa primeira fase aqui, que já está inflamado. Se eu começo a alimentar esse paciente com uma grande oferta de calorias, o que é que acontece? Esse gasto energético, essa produção endógena, né, que já está aqui, você vai ter uma elevação mais importante ainda da oferta de glicose, principalmente, né? Isso não é interessante. Então, por isso que a oferta da terapia nutricional, principalmente a parenteral, né, ela deve atingir a necessidade calórica do paciente, principalmente após o 4º dia. Né? Isso é um gráfico que está cada vez mais clássico, que a gente está mostrando aí sempre para evitar essa hiperoferta de calorias no começo do paciente internado. Tá? E esse outro gráfico também vem lá, que a gente mostrou na aula passada, da oferta proteica. Né? A oferta proteica, ela aumenta à medida que você tem uma maior inflamação sistêmica. Então, durante queimado, você oferece mais proteína, né? O grande trauma, sepsis infectado. Né? Então, são condições que aumentam a necessidade de aminoácidos, justamente de proteína, justamente porque ele mobiliza os aminoácidos para a síntese de glicose. E aí, enquanto num paciente sem inflamação, como a gente, 0,8 a 1 grama quilo dia de proteína, no paciente inflamado, 1,5 até no máximo 2 gramas quilo dia de proteína. Se for um paciente obeso, pode ser
falo até mais, tá? Muito bem, então as premissas em relação à nutrição parenteral são muito parecidas com o que a gente faz lá na nutrição enteral. Alguns cuidados a mais a gente vai falar a partir daqui, certo? Quando a gente vai prescrever uma nutrição parenteral, isso aqui é o que o médico faz, né? O que é que ele faz? Ele sabe que ele vai querer ofertar 25 a 30 quilocalorias por quilo por dia, e a maior parte dessas calorias vem da glicose. Nossa alimentação, pessoal, a maior parte das nossas calorias realmente vem do carboidrato, né? Ele é que é a grande fonte realmente de glicose. O lipídio de 30% a 40%, tá certo? E a proteína depois de 1,2 a 1,5 até 2 gramas quilo dia. Então, o que é que o colega que vai prescrever a parenteral faz? Ele calcula a necessidade calórica, depois ele calcula a necessidade proteica, depois ele acrescenta vitaminas e eletrólitos na nutrição parenteral. Então, basicamente isso aí é que o médico que prescreve faz. Obviamente que eu não vou cobrar isso aqui de vocês, tá bom? Como é que prescreve a nutrição parenteral, certo? Saber que o tipo de lipídio também é importante, isso cada vez mais está sendo trazido do laboratório para a prática clínica. A gente sabe que alguns lipídios eles têm um poder anti-inflamatório, né? E isso repercute do ponto de vista clínico em relação ao tempo de ventilação mecânica, ou seja, dependendo do lipídio você pode ter uma maior inflamação pulmonar ou uma menor inflamação pulmonar. Tem trabalhos falando sobre isso, né? E o ideal é que a gente tenha lipídios mais, uma solução de lipídio mais próxima aqui do que a gente vê no óleo de peixe, rico aí e tentando fugir do óleo de soja, né? Aquele baseado mais rico em ômega 6, tá? Ou que estaria mais associado a um pior prognóstico em relação aos doentes, tá certo? O que é que a gente tem hoje? A gente tem que as soluções lipídicas que são usadas nessas parenterais, elas acabam sendo a mistura desses dois óleos, de 1 para 1, tá certo? De triglicerídeos cadeia média e triglicerídeos cadeia longa, né? Que são as soluções realmente mais utilizadas, ok? Quanto à questão do tipo de bolsa, né? Como é que isso aí chega dentro do hospital, na frente do meu doente, e a equipe da enfermagem vai administrar? Isso é importante a gente conhecer. A nutrição parenteral ela pode ter sido manipulada de forma personalizada por seu doente, baseado no que você prescreveu. Olha, eu quero tantas calorias, tanto de aminoácidos, tanto de lipídio para aquele meu doente e aquele volume. Então a gente já chega todo personalizado para aquele seu doente. Essas bolsas de parenteral ela foi manipulada, de preferência nas últimas 24 horas, ela não pode demorar, até porque, vejam só, uma bolsa de parenteral ela é rica em glicose, aminoácidos, lipídio e vitaminas, ou seja, é um excelente o quê? Meio de cultura, né? Excelente meio de cultura. Então ela tem que sair lá da manipuladora e ir direto para o seu doente, tá? Até porque apesar de você tentar garantir a esterilidade através desse sistema, né? Que é o sistema que o farmacêutico prepara com o fluxo laminar, ele foi manipulado, né? Esse é a nutrição parenteral com bolsa preparada, né? Bolsa preparada, tá? E existe também as bolsas que são prontas, que vêm direto da fábrica. Essas bolsas, elas são preparadas, vocês estão vendo aqui que elas são preparadas em compartimentos separados, o lipídio, a glicose, o aminoácido. Esses macronutrientes, eles são misturados antes de serem colocados no doente, tá certo? Pela equipe na beira do leito, né, ou no posto de enfermagem, essas três soluções, e depois a solução vai para ser administrada no doente, né, a chamada bolsa pronta. Esse sistema aqui é um sistema que é totalmente estéril, realmente, da fábrica, né, garantido, e diferente esse pode ser guardado por mais tempo. Então é muito mais fácil do ponto de vista de
você controlar a questão microbiológica, de administração e tudo mais, né? Entretanto, qual é a grande desvantagem? É que você não consegue personalizar. Às vezes você quer oferecer mais aminoácidos, você acaba ofertando uma grande quantidade, por exemplo, de glicose, né, para o doente, tá? Então você acaba tendo complicações relacionadas à administração de volumes maiores, né? Então, não, você tem que usar todos porque cada um tem o seu macronutriente, então você mistura. O que você pode fazer, olha, o meu doente aqui tem uma bolsa com 1.500 ml, mas eu só preciso de 1.200, não tem problema, o resto vai ser desprezado. Você vai controlar isso lá na vazão da bolsa, né? Ok? Mas é só para mostrar que existem esses dois sistemas, o sistema manipulado, que a gente tem muito aqui em Fortaleza, e o sistema de bolsa pronta, que está chegando cada vez mais nos hospitais, certo? Muito bem, existem alguns nutrientes que são considerados aí importantes do ponto de vista de resposta inflamatória com os lipídios, outros que têm um efeito inclusive sobre o sistema imunológico, um deles e metabólico, um deles é a glutamina. A glutamina, ela é um aminoácido chamado condicionalmente essencial, ou seja, a gente produz glutamina. Entretanto, diante de processos inflamatórios, a nossa necessidade de glutamina ela pode superar o que a gente consegue produzir. Isso que a gente chama de condicionalmente essencial, né? E durante muito tempo ela foi utilizada, né, nos pacientes, em alguns pacientes graves, né, com uma possibilidade de melhorar a resposta imunológica. Teve realmente estudos falando sobre efeito sobre o metabolismo da glicose com uma boa resposta. Entretanto, grandes estudos feitos com pacientes clínicos, não cirúrgicos, né, identificaram o aumento da mortalidade, né? Então, por isso que nos pacientes mais graves, esse nutriente, né, esse aminoácido que foi utilizado durante muito tempo, ele já não é tão utilizado assim, exceto em situações como grande queimado, que parece ter um benefício aí, em alguns pacientes oncológicos, tá? Mas no paciente grave, realmente, ele não é mais recomendado. Tranquilo? Professor, eu já sei então que existe nutrição parenteral, o paciente que não usa o trato gastrointestinal vai precisar, a estratégia vai passar mais de 7 dias precisando é nutrição parenteral total, é administrando na veia. Eu não preciso saber prescrever, mas eu sei que o médico nutrólogo, né, ou que sabe prescrever, né, que tem formação para isso, vai prescrever, vai vir para o meu doente ou uma bolsa pronta, personalizada, manipulada para ele, ou então uma bolsa já vindo da indústria. Ok. Mas quando é que eu não posso administrar nutrição parenteral no meu doente? Tá? Então, existem contraindicações, que quando você tenta fazer nutrição parenteral, você vai aumentar a chance, inclusive, dele morrer. Uma delas é o paciente com instabilidade hemodinâmica. Então, se o paciente está instável hemodinamicamente, ou seja, ele não consegue nem perfundir as extremidades, como é que eu vou usar uma solução hipertônica cheia de glicose dentro da veia dele, né? Na verdade, ele precisa de reanimação volêmica, estabilizar a parte hemodinâmica para depois realmente ofertar alguma caloria para ele. Então, instabilidade hemodinâmica é contraindicado. Por exemplo, aquele paciente da fístula, se tiver uma instabilidade hemodinâmica, mesmo que tenha indicação de nutrição parenteral, eu só vou fazer essa parenteral depois que ele estabilizar do ponto de vista hemodinâmico, ok? Paciente que está sem urinar, anúrico em diálise, ou então que está oligúrico, né, com baixo débito urinário, eu tenho que ter cuidado, porque se eu vou administrar uma solução de 1.500 ml hipertônica, imagina a carga volêmica que eu vou dar para esse doente. Se eu não tiver cuidado, ele vai fazer o que, pessoal? Congestão pulmonar, um edema agudo de pulmão, né? Então tem que ter cuidado quanto a isso, né? Então, edema agudo de pulmão também é uma complicação, uma contraindicação para eu fazer nutrição parenteral. Imagina o paciente que está desconfortável, dispineico,
pulmão cheio de líquido, eu ainda vou administrar uma solução hipertônica, né, com grande poder osmótico, tá? Ou então distúrbio metabólico e hidroeletrolítico grave, paciente que está fazendo hiperglicemia, né, paciente que está fazendo hipertrigliceridemia, paciente que está fazendo a hipofosfatemia, eu tenho que ter cuidado também com a chamada síndrome de realimentação ou hiperalimentação desses doentes. Se eu ofertar muita glicose, vai ter um aumento da produção de insulina, essa insulina vai jogar a glicose para dentro da célula, vai jogar fósforo e potássio também. Então tem que ter cuidado na nutrição parenteral com isso, tá? E a acidose também pode complicar, tá? Então quando eu olho para a nutrição parenteral, eu sei que tem as contraindicações e além disso, mesmo naqueles pacientes que eu começo a parenteral, eu tenho que acompanhar esses doentes quanto a complicações relacionadas à administração da parenteral. Essas complicações podem ser relacionadas ao catéter, dentre elas a infecção é a mais comum, infecção relacionada ao catéter. Lembrando que eu estou trabalhando aí com solução rica em nutrientes, boa para crescimento de bactérias e fungos, então uma preocupação é com isso, né? Com cuidado com a função e manutenção do catéter. Mecânicas, né, complicações mecânicas relacionadas ao catéter venoso, pode ser desde deslocamento do catéter, oclusão, trombose desse catéter, né? E vejam só, complicações podem acontecer. E aí eu chamo a atenção não só para hiperglicemia, lembrando que eu vou usar uma solução rica em glicose, hiperlipidemia, que também é outra complicação, principalmente hipertrigliceridemia, aumento dos triglicerídeos, tá? E essas duas condições, principalmente a hiperglicemia, quando ela acontece de forma continuada, vai acontecer justamente o acúmulo, né, de lipídios, né, por conta do excesso de glicose sendo ofertada no fígado. Eu tenho a chamada esteatose hepática, né? Então é uma complicação a longo prazo do paciente que está usando uma grande oferta de glicose na veia, né? E a normalidade das enzimas hepáticas, com aumento principalmente a TJ-TGP, quando eu tenho essa esteatose, é importante, assim como também ao não usar o trato gastrointestinal, outra complicação que eu tenho que ter é o que, pessoal? Exato, a dilatação das vias biliares, né? Ou seja, o comprometimento das vias biliares. Então aqui são complicações, né? Esteatose hepática relacionada à oferta de parenteral por longo período de tempo, né? Principalmente com uma maior oferta de glicose, e também a colestase, né? Ou seja, o paciente pode fazer colestase, o paciente pode fazer inclusive a colecistite alitiásica, dá para ver quando você tem uma parede mais espessada, um edema, né, perivesical, tá certo? Então, vesícula distendida sem cálculos, né? Então é uma complicação. E aí, obviamente, para evitar essas complicações, no caso da esteatose, é oferecer menos glicose, ou seja, recalcular a parenteral por menor oferta de glicose. E nesse caso aqui, se possível, tentar usar o trato gastrointestinal, nem que seja com uma quantidade mínima de calorias, né? Por isso que existe a chamada enteral mínima, às vezes só para estimular o trato gastrointestinal e evitar colestase e atrofia da mucosa intestinal, certo? Isso é possível também. Aqui é uma complicação, né, que é justamente o catéter que migrou, foi puncionado o catéter na subclave direita, ela migrou aqui para a jugular. Nesse caso, eu não posso administrar a nutrição parenteral, até porque a solução é hipertônica, então ela está indo lá para o sistema nervoso central, tem risco de trombose dessa jugular, e também uma complicação aqui extremamente comum, que é a infecção, quando não tem o cuidado nem da punção e nem também da manutenção desse catéter, tá? Muito bem, essa aqui é a complicação metabólica que a gente falou agora há pouco, paciente que faz hiperglicemia, e aumentar níveis de insulina, pode ter queda do fósforo, né, a chamada hipofosfatemia, é uma complicação que a gente tem que acompanhar no paciente com nutrição parenteral. A gente pensa que não acompanha, mas
mas na verdade é porque a gente não pede o fósforo, mas quem trabalha em serviço de referência de parenteral, isso aí é a nossa rotina. De vez em quando a gente tem que recalcular parenteral, diminuir a oferta de glicose, pede para o residente ir lá e ofertar, aumentar, fazer reposição de fósforo, de potássio, diz, olha, depois disso a gente começa a ir parenteral de novo, não tem como fazer o paciente com risco de fazer fraqueza muscular e complicações relacionadas à hipofosfatemia, né? Muito bem, os cuidados com a punção são fundamentais, né? Não só para quem vai funcionar, como também quem vai manipular esse catéter. E no caso da bolsa de nutrição parenteral, pessoal, ela é administrada por via exclusiva. Isso é importante para o interno, né? Isso é importante para o residente, para o médico generalista que está prescrevendo o paciente e que está usando nutrição parenteral. O que é que isso significa? Que na via da parenteral, vejam que aperta o duplo lume, na via da parenteral só pode ser administrada a nutrição parenteral. Você não pode, por exemplo, colocar aqui um tri-whey, né, uma torneirinha aqui do lado, para ficar administrando a parenteral e colocar, por exemplo, um antibiótico, ou um soro rápido, ou então administrar sangue, ou então colher exame. Por que isso? Porque eu vou violar o sistema, né? E eu vou ter contaminação do sistema, vou ter crescimento de bactéria e fungo e vou ter uma infecção grave, né? Então, conectei aqui a bolsa de parenteral, só o que entra nela é parenteral. Eu vou desconectar isso para nada, a não ser que chegue a outra bolsa e essa bolsa termine. Eu vou jogar uma bolsa fora e coloco uma nova. Se eu quero administrar antibiótico, eu uso outro lume. Se eu quero usar um soro rápido, eu uso outro lume. Se eu quero fazer droga vasoativa, no outro lume. Se eu quero colher sangue, no outro lume, né? Ok? Mas na via da parenteral é uma via exclusiva, ok? Tranquilo? Pessoal, monitorização, o que é que eu devo monitorar nesse doente? Eletrólitos, a gente já falou para isso, potássio, fósforo, magnésio e cálcio, balanço hídrico, sempre fazer o exame físico e registrar se esse paciente está urinando. Imagina o paciente que para de urinar e você está lá administrando nutrição parenteral. Ele vai fazer congestão pulmonar. Assim como também a função hepática, principalmente as enzimas hepáticas e também a bilirrubina. Lembrando que a colestase é uma complicação naquele paciente que vai passar muito tempo em nutrição parenteral. Tá? Paciente sem cuidados paliativos deve ou não receber nutrição parenteral? Então não é obrigatório, isso é um dilema, é bastante discutido, né? Na maioria das vezes a gente não indica realmente nutrição parenteral nesses doentes, até porque o risco de morbidade, de complicações é muito grande e isso aí não vai fazer diferença em relação ao sofrimento dele, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para não administrar de forma errada. Tá? Aí a oferta oral do que ele tolerar, principalmente para a questão do gosto, né? Para diminuir o desconforto e para sentir algum prazer com o alimento. Certo? O objetivo da nutrição desse paciente não é garantir oferta calórica e proteica total para ele, certo? Obviamente que depende muito do paciente, de paciente por paciente. A gente está falando de um paciente mais na fase mais avançada de doença, né? Ok? Muito bem, então caso aí, pessoal, vocês já responderam, o paciente com fístula não pode usar o trato gastrointestinal. Lembrando que a gente vai usar nesse paciente porque ele está estável hemodinamicamente, né? Pressão arterial normal, né? Mas se estiver chocado, reanima para depois fazer nutrição parenteral, né? E sempre que o trato gastrointestinal estiver funcionando, a gente deve utilizá-lo, a regra é realmente essa, ok? Tranquilo?